paz de Jesus, o amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo, no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre vires. Meus queridos amados irmãos e irmãs, hoje, dia do Senhor. Segundo domingo da Páscoa. Mas também, como Jesus pediu a Santa Faustina, que a festa da misericórdia fosse celebrada no primeiro domingo pós a Páscoa, hoje também é celebrado, é vivido a festa da Divina Misericórdia. Muito bem, não esqueça, hoje, dia do Senhor, dia de santo culto da missa. Vá à missa, custe o que custar, missa. Tenha o Senhor, tenha uma vida cristocêntrica. E quando nós falamos em vida cristocêntrica, é honrar o primeiro mandamento, buscar a Deus em primeiro lugar na sua vida. Mateus 6,31, buscar em primeiro lugar, 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Não deixe que os acréscimos sejam a centralidade de sua vida. Deixe os acréscimos de lado. Tenha uma vida cristocêntrica. Muito bem, meus irmãos, o evangelho de hoje, não é? O evangelho de hoje, ele é extraído de João, você vai ouvir na Santa Missa, na primeira parte da missa, a liturgia da palavra, João, capítulo 20, do versículo 19 a 31. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho segundo São João, glória a vós, Senhor. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, ou seja, o domingo, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam. Por medo dos judeus, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse-lhes ele, a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhe as mãos, os lados, e os discípulos alegraram-se ao ver o mestre. Disse-lhe outra vez, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo, recebam o Espírito Santo. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. Aqueles que vocês não perdoarem, não serão perdoados. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos disseram-lhe, vimos o Senhor. Mas ele replicou-lhes, se não vi nas mãos o sinal dos pregos, e não puser meu dedo no lado dos pregos, no lugar dos pregos, e não introduzir minha mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois era no outro domingo, que é o que celebra neste domingo, 8 dias após a Páscoa da ressurreição, né? Exatamente. Estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar, na sala do templo da instituição, que era do templo não, do cenáculo, da instituição da Eucaristia. Trancadas as portas por medo dos judeus, pôs-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Dito isso, disse a Tomé, introduz aqui teu dedo, vê minhas mãos, põe tua mão no meu lado, e não sejas incrédulo, mas homem de fé. Respondeu-lhe Tomé, meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe, crestes porque me vistes, feliz daqueles que não me verem e crê. Fez Jesus na presença dos seus discípulos ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amados irmãos e irmãs, esse evangelho é maravilhoso, porque aqui mostra o quanto é verdadeiro a tradição da igreja. Não é? Jesus ressuscita no domingo, no mesmo domingo se manifesta, aparece a Maria Madalena, não é? A Quefas, aos discípulos de Emaús, e ainda institui o sacramento da confissão. Esse que nós vimos no versículo 21 a 23. Recebam o Espírito Santo.
Aqueles que vocês perdoaram os pecados serão perdoados. Meus queridos, nós vemos que quando Jesus institui nesse evangelho belíssimo que você vai ouvir neste dia na Santa Missa, não é? Neste dia do Senhor, este evangelho belíssimo mostra que Tomé não estava. Tomé representa aqui aqueles que não aceitam a confissão, porque não estavam, não o conhecem, não têm o conhecimento e acabam falando bobagem. Quantos católicos não vejo? Católicos que dizem que é católico, de rótulo, apenas dizerem: confessar pecado a homem debaixo de uma árvore tem mais eficácia. Nós estamos vendo nesse evangelho, meus irmãos, que Jesus disse: recebam o Espírito Santo. Não foi a um pé de árvore. Não foi aos galhos. Não foi aos galhos. Os galhos não vai colocar na minha cabeça. Não vai colocar na minha cabeça e vai dizer: eu absolvo teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O galho, não. Foi a sua igreja, seus apóstolos, reunidos no cenáculo da instituição da Eucaristia da quinta-feira, antes da paixão. Vivenciamos isso na quinta-feira santa. Muito bem. Não foi aos galhos, mas a quem? A sua igreja. Recebam o Espírito Santo. Se nós observarmos, é usado os três. Como o Pai me enviou, eis que eu vos envio. Recebam o Espírito Santo. Aparece a Trindade. Logo nós vemos que no sacramento da confissão, a igreja diz: absolve teus pecados em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque os três estão ali, contidos nesse sacramento. É o único sacramento que Jesus institui depois de sua ressurreição. Mas Tomé não estava. Algum apóstolo, alguém poderia dizer: olha, o mestre instituiu a confissão. Alguém, na pessoa de Tomé, poderia dizer: olha, eu não tenho entendimento disso, eu não vi, não conheço, não aceito. Quantos? São muitos. E não são poucos que rejeitam os sacramentos da igreja, a começar dos sacramentos que é a porta para se chegar a Jesus, a Eucaristia. A Sagrada Confissão. Pois é, meus irmãos. Isso não só é apenas com os hereges protestantes, mas com católicos, que se dizem católicos. E dizer católico é fácil. Eu quero ver na prática. Eu quero ver na ação. A fé sem obra é morta. Diz São Tiago. Muito bem. Então é fácil distinguir, é fácil ver que aqui também aparece a importância do domingo. Ah, Jesus se manifestou no domingo. Jesus cura Tomé de sua incredulidade. Bem-aventurado do que não me ver e crer. Por isso aí você olhamos para a hóstia consagrada, a Eucaristia. Depois de consagrada, depois do milagre da transubstanciação, continuamos vendo a mesma hóstia. Mas na nossa fé, bem-aventurado que não vê e crê, é Cristo vivo, total, presente ali. Olha que maravilhoso. Olha o que é fé. Segundo o texto bíblico, de Hebreus 11:1, diz que fé é crer naquilo que não se vê. Ora, o sujeito olha para a hóstia consagrada e continua vendo a mesma coisa de antes de ser consagrada. Com os olhos físicos, carnais. Aí diz: mas é a mesma coisa que eu não estou vendo. Não tem os olhos da fé abertos. Eu acabei de citar que fé é o quê? Acreditar naquilo que não se vê. Jesus disse o que a Tomé: bem-aventurado dos que não me veem e creem. Aí está, meus irmãos. Cremos piamente. E os olhos da alma deveriam crer mais do que os olhos físicos. Porque os olhos físicos veio do pó e para o pó volta. A alma não. A alma é imortal e precisa voltar para o Senhor. E o remédio da imortalidade da alma é a Eucaristia. João 6,51. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá para sempre, para a eternidade, diz a tradução católica. Muito bem. Então logo nós vemos a importância desse evangelho para nós. Ele ressuscitou. Aleluia, ressuscitou. E logo, meus irmãos, hoje também, como eu falei, antes de proclamar o evangelho, claro, de meditar. Quem proclama o evangelho é o diácono, é o padre na Santa Missa. Nós leigos apenas lemos para meditar o evangelho. Muito bem. Então, hoje também é dedicado à Divina Misericórdia.
manifestação de Jesus a Santa Faustina. Meus queridos amados irmãos e irmãos, eu não tenho acesso, mas as pessoas que têm acesso ao diário de Santa Faustina já me disseram, irmão Fábio, é uma segunda Bíblia. É algo esplêndido, maravilhoso. Eu tenho um irmão na fé, nosso irmão Edmilson, ele é o cara da misericórdia, digamos assim. Né? Quando eu conheci ele era a pessoa do texto da misericórdia, a pessoa que se aprofundou-se, conhece muito mais do que eu sobre a misericórdia, as manifestações de Jesus, a Santa Faustina. Não é para todos não, meus irmãos, que Jesus aparece. Jesus apareceu uma vez para Pedro. Quando Pedro, na Vila Ápia, olha para Roma, trancada, fortificada, diz, eu entrar aí, deu a ré de volta, Jesus manifestou-se para ele e disse, olha, volta e entra em Roma. Eu tenho filhos ali. Eu preciso salvar este lugar. É dali que eu vou falar para o mundo. Por isso Paulo escreve em Romanos 1,8 para a igreja de Roma. Vossa fé será anunciada mundialmente, universalmente. Então, meus irmãos, que esse santo evangelho deste domingo levemos a refletir no dia do Senhor. Os apóstolos continuaram celebrando no dia do Senhor. Em Atos 20, versículo 6, Paulo vai dizer o seguinte, no primeiro dia da semana, que é o domingo, estávamos nós ali para celebrar a fração do pão. Por isso, você do dia de hoje, vamos a o santo templo do Senhor, para quê? Para a fração do pão, a celebração da Santíssima Eucaristia. Meus irmãos, verdadeiramente ele ressuscitou. E a misericórdia também faz parte, porque ele é misericordioso. Não é? Então pensamos neste dia também a intercessão de Santa Faustina, para nos ajudar a ter esse encontro pessoal com o Senhor na Eucaristia. Os discípulos de Emaús tiveram, ao partir o pão, quando eles viram Jesus pronunciar a fórmula da bênção, para consagrar o pão, os seus olhos se abriram. Que os nossos olhos se abram para reconhecermos o Senhor na fração do pão, pão vivo descido do céu. Amém? Deus abençoe a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Aleluia. Aleluia.